que é isso que a gente está chamando de birra? Então, o que a neurociência já definiu e desenha, e o Dr. Daniel Siegel fala nos livros dele, ele define 2 tipos de birra. O que seria a birra do andar de baixo? Que é o que a gente aqui também chama de birra, né? Ou desorganização emocional. É um evento, é uma situação que naquele momento e naquele contexto a criança não se sente tendo recursos para lidar. Então, naquele momento é lido pelo organismo da criança como sendo uma ameaça. E esse organismo vai disparar uma resposta de estresse. E aí lá no cérebro da criança, o que vai acontecer? Vai haver uma interdição. Porque quando a gente está numa situação de risco, especialmente risco de vida, risco para nossa segurança, o que o nosso cérebro faz é ativar um sistema de alerta que vai garantir a nossa sobrevivência. As coisas fundamentais para a nossa sobrevivência seguem funcionando, mas as habilidades mais complexas, elas ficam interditadas, porque o cérebro entende, bom, precisamos garantir que sobreviva, o resto depois a gente vê. Né? Então, quem assume o controle nesse momento é a amígdala. Então, ela vai receber esse alerta de ameaça e ela vai responder do mesmo jeitinho, com a mesma intensidade, se a gente está diante de um leão ou se a ameaça é que naquele momento não dou conta de beber com copo azul se eu queria o verde. Tá? Então essa nossa leitura de que, meu Deus, que exagero, só por causa disso, olha o que ele está fazendo, não cabe, porque a resposta ela não é proporcional ao que nós de fora estamos entendendo do evento. Lembrando sempre que este cérebro ainda é um cérebro que também está em desenvolvimento. Não adianta a gente ter expectativa de que a criança tenha qualquer tipo de controle, nenhum, nem motor, nem de reflexão, nem lógico, nada. Então, na hora da birra, falar com essa criança, tentar argumentar, tentar colocar limites, não faz assim, ai, tá chutando e machucando a mãe. Esqueçam, porque as outras funções, lembrem, estão interditadas. A amígdala impede o acesso às outras áreas do cérebro, só ela trabalha. E aí ela vai ficar nesse transe, nesse curto-circuito, nessa meia fase, até que um pouco dessa energia seja liberada, né? Que ela reduza essa tensão e que ela possa começar de novo devagarinho a acessar essas outras áreas do cérebro. E aí que os neurônios espelho podem trabalhar. Então, por isso que é tão importante quem está acompanhando essa criança, quem está cuidando dessa criança, se tranquilizar, respirar, buscar sua calma, se centrar. Porque no momento que essa criança conseguir ter um pouquinho de acesso a essas outras áreas do cérebro, no momento que ela sair desse modo de sobrevivência, ela vai conseguir acessar os neurônios espelho e ela vai buscar ao redor dela o heterossuporte. Quem me ajuda aqui? Eu preciso me tranquilizar. Quem tem um pouquinho de calma para me emprestar? Tá? E nós precisamos ser, em tese, né? Esse lugar onde eles vão buscar essa calma que eles não estão encontrando neles, tá? Então, esta é a birra do andar de baixo. E aí, o Daniel Siegel, ele vai falar da birra do andar de cima. Quando eu digo que o meu filho consegue tudo com birra, na minha opinião, a gente está falando dessa birra do andar de cima. Desse momento onde a criança usa, vamos dizer assim, elementos da birra do andar de baixo. Muitas vezes tem o esperneio, muitas vezes tem muito choro, muitas vezes tem muito descontrole motor, mas a criança não está impedida de usar suas habilidades, ela está usando as suas habilidades de reflexão, de lógica, essas outras habilidades mais complexas, tá? Quando a gente fala que a criança consegue tudo com birra, a gente está falando disso, de uma criança que está usando como recurso de comunicação e para conseguir o que ela quer, alguns elementos que estão presentes na birra. E aí, qual é a diferença fundamental e essencial, e eu acho que é disso que a gente está falando aqui? Tem a possibilidade de reflexão,
tem a possibilidade de usar a sua lógica. A criança está presente, está consciente usando aquele recurso, tá? A criança é um recurso como qualquer outro. De alguma maneira, na vivência dela, isso apareceu como recurso, isso ficou registrado como um recurso válido e a resposta a esse recurso foi registrada como uma resposta positiva, então a criança tende a usar isso em outros momentos de novo. É muito difícil a gente achar que a criança vai poder escolher outras estratégias se ela tem esse registro dessa estratégia como uma estratégia positiva, tá? Porque normalmente quando a criança recorre a essa estratégia é porque tem uma vivência daquilo como registro de sucesso e tem uma dificuldade, já tem uma história de dificuldade de usar outros recursos com registro de sucesso. Ou seja, essa criança já tentou outras coisas e não deu certo. Então, a birra do andar de cima é esse momento onde a gente vê esse estereótipo da birra, vê essas ações, vê esses, vamos chamar de sintoma, embora não seja, vai? Essas características, esses elementos que a gente caracteriza como birra, mas a criança não está impedida, não está interditada nas suas funções mais complexas de reflexão, de lógica, enfim, né? O cérebro dela não está ali nesse estado de alerta, embora ela possa estar sim numa situação de estresse, tá? Mas não tem essa resposta agigantada de sobrevivência lá, não é a amígdala que está comandando a festa.